E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, vamos começar a aula de hoje de comunicação técnica com a nossa primeira unidade, que é os gêneros acadêmicos, ou resumo. O que são gêneros acadêmicos? São textos que são usados em ambientes escolares ou universitários, né? Então, o resumo, ele é um desses gêneros que também é muito utilizado na escola. O que que é o resumo? O que que é resumir? Então, aqui nós temos ao fundo um texto, né? Aliás, parte deste livro aqui, né? Que eu falei, que eu comentei com vocês, que nós vamos trabalhar ao longo desta disciplina. Então, o resumo é o ato de criar um texto que se baseia nas principais informações de um texto original. Então, esse é o ato de resumir. Você cria um novo texto com base em um texto original, só que esse novo texto contém apenas as principais informações do texto original, né? Que pode ser um texto literário, pode ser um texto acadêmico ou artístico. Então, esse é um dos objetivos principais de se fazer um resumo, é que o leitor tenha uma ideia a respeito do texto original. Uma ideia, né? Essa é a proposta, é a intenção, o objetivo principal de se fazer um resumo. Na nossa vida cotidiana, nós temos vários exemplos de resumos, né? Por exemplo, as sinopses que a gente encontra a respeito de filmes, de livros, de peças teatrais, né? Nós temos contato, por exemplo, em canais de TV, né? De filmes, especificamente, em que a gente encontra apenas o resumo, né? do filme. Então, a gente faz aquela leitura para decidir se vai assistir ou não o filme, né? Pois, com base no resumo, você vai perceber se a história vai lhe agradar, se é do teu estilo ou do teu interesse, né? Então, e os resumos, eles fazem parte, né, eles frequentemente da nossa vida cotidiana. Na vida acadêmica, na vida escolar, os resumos, eles são uma estratégia poderosa para os estudantes. Então, quando você resume uma matéria, um conteúdo, essa técnica é muito importante para auxiliar a tua aprendizagem, porque é por meio dele que você vai filtrar os conteúdos mais relevantes e organizá-los no papel e automaticamente na sua mente, né? Para o professor também. Então, o professor é um recurso que pode ser utilizado para verificar se os seus alunos leram e compreenderam um determinado texto, um determinado livro, um determinado artigo científico e assim por diante. Então, ele tem várias finalidades dentro do ambiente escolar. O que que a gente deve. Inclusive, o resumo, ele também é um recurso muito importante para aqueles alunos que vão ingressar na graduação e na pós-graduação, certo? Porque vai ser solicitado a esses alunos fazer resumo dos seus projetos, né, das suas dissertações e suas teses de doutorado. Então, ele é um gênero que é muito utilizado ao longo da vida acadêmica. O que que é preciso para se fazer um bom resumo? Então, a gente deve seguir alguns passos. O primeiro passo é, logicamente, fazer uma leitura atenta do texto original em sua íntegra, ou seja, fazer a leitura de todo o texto do original. Esse é o primeiro passo. Ninguém pode fazer um resumo se não ler o texto original na sua íntegra, né? E aí, com base nessa leitura, você vai ser capaz de detectar as principais informações, né? Isso também é uma estratégia que é usada para se fazer resumo esquemático, né? É transformar um texto em um esquema com as ideias principais.
Mas isso é uma conversa para um outro vídeo. O segundo passo é, obviamente, a produção do resumo. No primeiro parágrafo, é muito importante identificar o nome da obra, o nome do autor e o propósito da obra. Muitos alunos acham que é no título que se coloca o nome do livro que foi resumido, do livro, do artigo, da obra, enfim. Mas, num trabalho acadêmico, é muito importante que no primeiro parágrafo haja essas identificações. Então, da obra, geralmente entre aspas, certo? Né? E ali você já identifica, né? Esse trabalho é um resumo do livro, do artigo, do vídeo e assim por diante. Aí, entre aspas, o nome da obra. Depois, né, de autoria de, e aí o nome do autor. E aí não vai entre aspas, né? O nome do autor. E aí o propósito, né? Que tem por objetivo é explicar sobre, falar, né? De comentar, criticar, né? O objetivo da obra no geral. Feito esse primeiro parágrafo introdutório, que apresenta todas essas informações, no segundo parágrafo, aí sim você vai selecionar, vai realmente iniciar o resumo. O resumo não é copiar e colar, certo? Você deve, com as suas próprias palavras, você escrever o que o autor do texto original quis dizer, sem fazer qualquer tipo de alteração, pois o resumo deve ser uma cópia fiel do texto original, mesmo colocando coisas que você não concorde ou não acredite. Não cabe aí opiniões, certo? Uma outra característica muito importante é com verbos de dizer, né? Então, o autor fala, o autor aponta, o autor nos diz, certo? Então, retoma o nome do autor, geralmente o sobrenome dele, em vários momentos desse resumo, ok? Para deixar bem claro para o seu leitor que não é você que está dizendo aquelas informações, e sim o autor do texto original. Então, é muito importante fazer essas retomadas. Segundo o autor, né, o autor nos fala, o autor aponta, o autor nos diz, né, é uma maneira de você retomar. Pode ser também usando o sobrenome do autor, certo? Então, isso é um elemento característico de um bom resumo. Certo? E, ao fim, não cabe, como eu já coloquei no resumo, nenhum valor de opinião, nem positivo e nem negativo, no resumo acadêmico, certo? Ok? Então, aqui fica uma dica bem importante, ok? Ao contrário da resenha, que a resenha, aí sim, é obrigatório o posicionamento do resenhador, né? Daquela pessoa que fez a resenha. Agora, no resumo, não. É apenas a opinião, as informações do texto original. Temos aí alguns tipos de resumo. Temos o resumo indicativo, né? Ele nos indica uma obra, né? Ele tem aqui um pouquinho aqui de características do gênero publicitário, né? Nós encontramos isso muito na internet, por exemplo, no Facebook, um resumo de um, vamos supor, de um produto, o resumo de um livro, mas esse resumo também tem um cunho publicitário. Então, é claro que ele vai resumir de uma forma positiva o produto ou o serviço que ele está fazendo. Então, ele nos indica a leitura
de determinado texto na sua íntegra. Outro resumo que nós podemos encontrar é o informativo, né? Então, ele apenas resume as informações sem nenhum critério aí avaliativo. É o que nós encontramos, por exemplo, em canais de filmes. É um resumo, mas ali não tem nenhuma indicação de valor, né? O leitor é que vai decidir se aquelas informações ali sobre o filme fazem com que ele decida se vai ou não assistir o filme, né? Se é do seu perfil, do seu gosto, uma narrativa como aquela, né? E aí temos o resumo crítico, que também é conhecido como resenha, que nós vamos, nesse curso, estudar separadamente, que é aquele que faz um resumo, e, além disso, tem o posicionamento da pessoa que faz a resenha. Então, em outras palavras, é resumo mais opinião, que pode ser positiva, que recomenda, que indica, como pode ser negativa, que não recomenda e não indica o texto, o vídeo ou qualquer obra original, certo? Muito bem, aqui nós temos algumas propostas de atividades, né? Então, atividade 1, leia os 3 resumos sobre o artigo Que tal cuidar desse paraíso, de Ricardo Giacetti. E, mesmo sem ter lido o texto, marque qual dos 3 resumos foi mais bem elaborado e informa com precisão dados sobre o artigo. Vocês não leram esse texto na íntegra, né, esse artigo de opinião que se chama Que tal cuidar desse paraíso, né? Não leram, mas mesmo assim, vocês vão fazer a leitura de 3 resumos que foram feitos com base nesse artigo e decidir né, o qual deles que ficou melhor, que ficou mais claro, que descreve melhor a obra original. Então, aí nós temos o resumo 1, né? Aqui nós temos entre parênteses, se você acha que é esse, você vai fazer a marcação, né? Temos aí o resumo 2, também do mesmo artigo, né? E o resumo 3, aqui também. Então, você vai optar se é o resumo 1, o resumo 2 ou o resumo 3, que melhor resume, né, o texto original, que é aquele artigo de opinião. Na atividade 2, essa atividade 2 vai estar relacionada com a atividade 1. Assinale as alternativas, então há mais de uma, que justifiquem a escolha do melhor resumo dentre os 3 que foram lidos. Então, aqueles lá, você assinalou um deles. Então, aqui você vai marcar o que te levou a escolher aquele resumo, que você considerou o melhor dos 3, né? Então, tem várias opções. Opções não, tem vários itens e você vai marcar aqueles que foram, de uma forma indireta, que lhe ajudaram a escolher o resumo na atividade anterior. Atividade 3. Leia o resumo e responda as questões a seguir. Então, o resumo é esse, né? Escola, multiletramentos e tecnologias na aula de língua portuguesa. Reflexões a partir de um projeto sobre youtubers. Tem o resumo, né? Ele não é muito extenso. Aqui tem a fonte, Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, né? Foi feito em 2017. E aí temos as questões a respeito dele. Questão A. Você considera que o resumo dispensa a leitura do texto original? Por quê? Né? Você acha que dispensa? Sim ou não? Por quê? B. O que o autor do resumo apresentou? Né? O que ele apresentou? Uma invenção, um projeto, uma pesquisa, né? Uma avaliação de um livro, de uma obra, o que ele apresentou naquele resumo. Selecione fragmentos do texto para comprovar a sua resposta. Então, você tem que dizer o que ele apresentou e, entre aspas, um trecho do resumo que comprove a tua resposta. Letra C. Onde você acha que circulou esse tipo de resumo?
Onde circulou? Circulou na sociedade em geral, né, nos jornais corriqueiros, ou em determinados espaços específicos, né? Como, por exemplo, numa universidade, né? Então você tem que verificar o tema e que esse tema atende, é interessante para que tipo de público, né? E ali, com base nessas informações, dizer, né? Esse resumo ele circulou em tais ambientes. Atividade 4. Agora você deve produzir um resumo. Leia o artigo de opinião a seguir e faça um resumo escolar, resumo acadêmico para o seu professor. Então, o artigo é esse, se chama Sim, é possível preservar a Amazônia. Salvar a Amazônia é uma questão de interesse global e deve se tornar uma das grandes prioridades de nosso tempo. Por Léo Heilmann. Lembre então para essa atividade do que eu falei. O primeiro parágrafo é a identificação do quê? Da obra, do autor e que objetivo tem esse artigo de opinião, certo? Então são esses 3 itens. Título: o título não é o nome do artigo, o título é atividade sobre resumo. O título vai no primeiro parágrafo, porque é a identificação da obra que vai ser resumida, certo? Outra coisa que eu quero lembrá-los: não deve ter, vocês devem seguir a mesma linha de raciocínio do autor, retomar o autor várias vezes ao longo do texto para deixar bem claro que não é vocês que estão dizendo isso, que é o Heilemann, né? Então você pode retomar de várias formas, né? Segundo o autor, ou de acordo com o Heilemann. Heilemann diz, Heilemann aponta, Heilemann adverte, avisa, nos alerta que, e assim por diante. Vão retomando, sem exageros, claro, né? Não é a todo momento que você vai fazer isso, mas vão retomando para deixar claro para o leitor que não é vocês que estão dizendo. E, mas por fim, o mais importante, não cabe interpretação aqui, não cabe posicionamento, que você concorda com ele ou que você discorda com ele, ok? É só o resumo do texto original. A ideia, o objetivo de vocês nessa produção é fazer com que o leitor saiba a respeito desse texto, das suas ideias principais, para ele decidir se é interesse dele ou não fazer a leitura do artigo na sua íntegra, certo? Então é essa a primeira atividade as primeiras atividades que vocês têm. Qualquer dúvida, vocês, né, me procurem. Essa tarefa, então, ela deve ser postada no SIGA, ok? Vocês podem fazer num documento do Word apenas as respostas e encaminhar para mim, segundo o nosso cronograma lá previsto. Beleza, gente? Bom trabalho aí em comunicação técnica. Valeu!